pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna, o Senhor me oferece, se eu for fiel à sua palavra. Agradeço a Deus, como já falei para a querida Irmandade, minha comum congregação. Nosso irmão Eduardo, encontrei ele aqui hoje. Quantos anos? Ele foi congregar uma vez só comigo. Naquele dia, o Senhor tinha colocado todo o ministério naquela igreja. Ele foi com uma Kombi, né, irmão Eduardo? E depois foram tudo para minha casa, almoçaram tudo na minha casa. E hoje eu vi o servo de Deus aqui, que alegria, mas faz muitos anos. Irmãos, eu dou graças a Deus no tempo certo. Deus tem preparado uma das suas filhas para ser minha esposa. Tem alegrado o nosso lar com 3 filhos, o cumprimento da sua palavra. Irmão, 1991, em setembro de 1991, Deus me colocou no Ministério de Cooperador de Jovens e Menores. O crente não tem que ter vergonha o que ele é, ele tem que ser o que ele é. Irmão, não tenho vergonha de falar para a querida Irmandade. Um homem analfabeto, nunca fui numa escola, mas a minha esposa já sabia. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu falei para ela, tem irmãos da minha comum aqui, por surpresa entrei aqui, irmão porteiro, irmão do estacionamento, está tudo junto conosco, mas eles não sabiam que eu estava aqui, foi preparação de Deus. Dou graças a Deus, irmão. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa Paulista, desde criancinha, ela conhece essa graça. O papai dela, o Senhor recolheu, 53 anos de encarregado de orquestra, homem firme, morreu servindo o Senhor. O Senhor levou ele para o seu reino de glória. Então, quando eu comecei a namorar com ela, antes de buscar a palavra, eu falei para ela, olha, se você quer casar comigo, eu sou um homem analfabeto, eu não tenho estudo, nunca fui numa escola. Ela olhou para mim e falou assim, mas você fala tão bem, mas eu nunca fui numa escola. Nasci numa cidade pobre, lá no Ceará, não tenho vergonha de falar para a querida Irmandade. A minha mãe teve 13 filhos, 13, uma pobreza muito grande. Nós vivíamos da agricultura, o arroz, o feijão, o milho. Nós não tínhamos terra para plantar, querida igreja. Nós plantávamos na terra do meu tio, irmão do meu pai. E quando nós colhíamos fruta era de meia. Mandade sabe o que é essa palavra. Se nós colhíamos 50 sacos de milho, 25 era dele, porque a terra era dele. Em 1975, Deus deu a graça de vir para São Paulo. Tinha um irmão mais velho meu aqui. Irmãos, e quando eu cheguei aqui, um homem tão pobre, Deus me enriqueceu. Bendito seja Deus. Estava eu dentro de uma oficina mecânica. Chegou 2 motoristas de praça e anunciou essa graça maravilhosa para mim, irmão, dentro de uma oficina, porque essa obra ela é linda, ela é maravilhosa, ela cresce porque ela é movida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Não se sai em jornal, não se sai em televisão, mas quando Deus coloca pelo Espírito Santo de alguém anunciar essa graça, ele vai e crê na palavra e o Senhor chama. Eu era um homem muito ignorante, mas eu dou graças a Deus, igreja. Quando Deus me colocou no ministério, a minha esposa não entendia. Minha esposa é estudada desde pequenininha, e ela falava, mas eu não estou entendendo. Nasci na graça, na doutrina, sempre os irmãos oram para o ministério. Mas como que vai orar para você que você não sabe ler? Como que você vai ficar na frente de uma mocidade? Você não vai saber ler. Ela falou até uma palavra difícil que eu não sei pronunciar. Falou assim, você vai servir de chicota. Uma coisa assim, a igreja entendeu. Como que eles vão zombar de você. Mas você tem que procurar o ancião. Está lá até hoje o meu ancião, irmão. O Jonas congregou conosco, viu ele? Você tem que procurar ministérios, procurar entender, explicar a sua situação. Irmão, naquele domingo, tinha a reunião dos cooperadores de jovens e menores no Brás. Era uma por ano, hoje já tem 2 por ano. Mas caminho de Deus, querida Irmandade. Eu falei para ela, eu vou na reunião, pelo menos eu conheço uma reunião de ministério. Quando eu chegar, eu te prometo que você vai comigo e você vai explicar a minha situação para o ministério. Ela concordou. No carro que eu fui, foi 5, irmão, cooperador de jovens e menores. Mas eu não contei a minha situação para ninguém. Só eu, Deus e a minha esposa que sabia. Quando chegamos ali na reunião do Brás, a igreja estava muito cheia. Deus deu a graça do saudoso irmão Jorge Cury atender a reunião. Muito cheia a reunião estava. 1991. Parece que foi ontem que Deus falou comigo. Bendito seja Deus. Na hora da palavra, o Senhor levantou nosso irmão Romeu Matovani.
já dorme no Senhor também, ancião da vida formosa. O Senhor deu uma palavra para ele, querida irmandade, em 1 de Gênesis, aquela parte que aonde não tinha luz, e pela palavra, haja luz e houve luz. Ele fez a leitura daquela palavra. Na exortação da palavra, o Senhor tomava o seu servo, irmão, e falava desta maneira: meu coração está pulando de alegria, porque é a primeira vez que eu levanto para exortar uma palavra numa reunião de ministério, desse jeito, irmão. Romeu Mantovani, 1991. Dou graças a Deus, igreja, que ele começou a exortar a palavra, e o Senhor dava assim para ele: pela palavra, a tudo que Deus manda tem que haver, porque não tinha luz, fez tudo a terra, mas o Senhor falou: haja luz e houve luz. E o Senhor te diz, você que entrou hoje preocupado, desse jeito que Ele demandava, e você faz parte da primeira reunião de um ministério, já começou a falar comigo, falei, só se tiver mais alguém, porque o Senhor chama muito ministério, mas eu estou sentindo que Deus está falando comigo. E você entrou preocupado nessa reunião, quando Deus começou a falar dessa maneira, e você saiu da sua casa com o propósito de voltar e procurar o ministério para explicar a sua situação. Naquele momento eu não tive dúvida nenhuma, igreja. Eu falei, não tem outro analfabeto aqui. Parecia que ele estava do lado da minha esposa. Mas o Senhor te diz, não precisa você procurar ninguém. Alguém não vai resolver nada para você. Ao seu respeito foi orado, foi confirmado. E o que Deus confirma, ninguém desconfirma. Mas para você entender bem o que eu estou falando contigo, você é um homem que não tem estudo. Você nunca foi numa escola. Eu comecei a chorar e todos que foram comigo não entendiam. Falei, Senhor, tu está falando comigo. Mas o Senhor te diz, não se preocupe. Foi eu que te formei no ventre da tua mãe. Eu vou te ensinar a ler a minha palavra. Porque o que eu vou te ensinar por essa palavra, desse jeito, igreja, tu não aprenderás em ginásio da terra. Bendito seja Deus. O Senhor tomava o seu servo e ele falava dessa maneira. Mas no lugar que eu tenho te colocado, numa grande guerra está. Mas o Senhor te diz, muito eu vou te abençoar na tua reunião. Você vai ver muita minha benção na tua reunião. Mas porém o Senhor te diz, não é você. Você é só o vaso. Eu vou usar do vaso. Muitas obras, muito milagre eu vou fazer. Mas eu não divido a minha glória com homem nenhum na terra. Que coisa linda, igreja. Naquele momento eu chorava muito, irmão. Eu chorava muito. E o Senhor falava, guarda essa palavra. Não procura ninguém. Porque o Senhor se agradou de ti. Não era nem para você vir nessa reunião. Mas você falou, eu vou participar de uma reunião. Pelo menos conheço uma reunião de ministério. Minha igreja, parecia que ele estava do lado da minha esposa. Terminou a reunião, irmão, muito alegre. E os irmãos que foram comigo, irmão, ele falou assim, não, mas parece que só você que foi visitado hoje. Pô, lógico, eles não entendiam a minha situação. Mas mesmo assim eu não falei para eles. Eu falei, depois vocês vão ficar sabendo o motivo do choro. Mas deixa Deus cumprir a palavra. Bendito seja Deus. Então graças a Deus, quando eu cheguei em casa, minha esposa já estava me esperando. E ela falou, nossa, pelo jeito a reunião foi muito boa. Seus olhos estão muito vermelhos. Eu falei, bem, Deus falou tudo comigo. O Senhor só não falou meu nome porque não precisou. Ah, tá bom. Ela nem deixou eu terminar, tá bom, mas não vamos explicar para o ministério que eu não quero que você faça vergonha na frente da mocidade. Falei, é isso mesmo que eu vou te falar, não com rebeldia, eu não vou procurar ninguém. O Senhor falou para mim não procurar ninguém. Deus vai me ensinar a ler a Bíblia. Ela baixou a cabeça, mas como? Como eu não sei, mas eu creio na palavra. Você não nasceu nessa graça desde pequenininha? Nós não cremos na palavra? Ora, eu vim lá de fora e eu creio que Deus vai cumprir na minha vida. Irmãos, ela ficou assim, mas não tirou a minha fé. Nós vimos hoje a palavra do irmãozinho testemunhar do sonho.
Irmãos, e nós fomos dormir. Na época eu morava num apartamento que Deus tinha preparado para nós. Mas o meu desejo era tanto, igreja, de ler a Bíblia. Minha esposa nunca viu. Ela dormia, eu colocava a Bíblia debaixo do meu travesseiro, porque eu tinha desejo de ler a Bíblia. É bom ter desejo, irmã. Mesmo que você não pode cumprir, e nem alguém, mas Deus cumpre o nosso desejo, porque Ele é dono de tudo. Não há nada impossível para o Senhor, querida igreja. E naquela noite ela dormiu, eu coloquei a Bíblia debaixo do meu travesseiro, como eu fazia, 3 horas da madrugada. Deus me deu uma visão muito bonita, irmão. Já contei na minha comum, porque nós temos ensinamento quando Deus dá visão. E quando Deus cumpre, nós podemos contar para aquele demandado. O Senhor me deu uma visão linda, do jeito que eu estou aqui. A igreja cheia, assim, do jeito que está aqui. Igreja virtuosa, eu atendendo o culto. Naquele momento eu não tinha atendido nenhum culto ainda. Bendito seja Deus. A igreja lotada. E o Senhor, na hora da palavra, o Senhor me revelava a palavra. Nunca Deus me revelou para pregar essa palavra, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. Mas está aqui dentro das tábuas de carne do meu coração. O Senhor me revelava aquela parte, aqueles 2 caminhando no caminho de Emaús. E diz que eu lia tão bonito, querida igreja, mas eu lia tão mal naquilo lá, acordei. Minha esposa tinha um reloginho do lado da cama, chamava antigamente criado mudo, não sei se a irmã ainda lembra disso. Eu olhei no reloginho, era 3 horas da madrugada. Ai, que pena que eu estava dormindo, mas eu estava lendo tão bem. Mas olha o que eu fiz, peguei a Bíblia, fui até a cozinha, e pela primeira vez as minhas mãos pegaram na Sagrada Escritura, irmão. E quando eu abri, no livro de São Lucas, na mesma parte, e eu continuei, quando eu me vi, eu estava lendo. Mas eu falei para mim, eu estou dormindo, porque eu não sei ler. Mas a minha mão direita ficou esquerda naquele momento. Aleluia. Eu estava acordado, igreja. Bendito seja o Senhor. Lindo, infectosamente. Mas naquele momento a minha mente foi lá no Brás. Aí em cima a seta. E dentro do meu coração o Senhor falou comigo. Estou cumprindo a minha palavra. Bendito. Aleluia. Bendito Senhor. Como a irmã falou, coisa linda, Senhor, as coisas de Deus é linda, igreja. Mas, querida irmandade, quando a minha esposa acordou, 7h30 da manhã, primeira coisa que ela veio falar para mim, não dorme mais. Passei a noite do lado onde você dormia, não encontrava, a luz da cozinha ligada, o que está acontecendo? Eu falei para ela, ai, Nicinha, ela se chama Nice, Eunice. Eu tenho que te falar uma coisa tão gloriosa, bem. Deus me ensinou a ler essa noite. Lembra que eu te falei da palavra? Não tenho vergonha de falar para querer mandar. Ela virou para mim e falou assim, não brinca com as coisas de Deus. Como que Deus vai te ensinar a ler à noite dormindo? Eu contei tudo para ela do jeito que eu contei para querer mandar. Ela falou, se Deus te ensinou a ler, então vem até a mim. Sentou na cadeira, na sala, abriu a Bíblia, 23 de Salmo. Eu comecei a ler, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela falou, é muito fácil, para quem sabe ler, fácil mesmo. Ela virou a página depois, segunda vez, eu continuei lendo. Na terceira vez que ela virou, ela se virou de repente para mim e falou essa palavra, verdadeiramente agora eu sei, que Deus te escolheu com o ministério. Glória em nome do Senhor. Dou graças a Deus, querida igreja. Um pouquinho que eu sei, foi Deus que me ensinou. Contando na minha comum, irmão, essa obra, o ancião chegou para mim e falou assim, mas nada impede do irmão ampliar o estudo que Deus te ensinou. Vai à noite, tem o supletivo. Eu fui buscar a palavra em Jundiaí, onde o Senhor me chamou, porque em tudo eu busco a palavra, nas mínimas coisas. Bem-aventurado é o irmão que em tudo consulta o Senhor, nunca tu ficará enrolado na mão do adversário. Fui buscar a palavra em Jundiaí, ancião, irmão, na central. Ninguém me conhecia lá, novinho. Quando chegou lá na palavra, o Senhor tomava o seu servo e falava, a igreja está cheia. Mas o que o Senhor me faz saber, eu tenho que passar para a igreja. Tem um irmão hoje buscando a palavra a respeito disso tudo. Olha como Deus é bom, igreja. E o Senhor te diz, você não está contente com o que eu já te ensinei? Aleluia!
Parecia que só tinha eu naquela igreja, novo de crente, fervoroso. Eu falei, sim, Senhor. Todo mundo olhou para mim, nossa, mas não entendia. Quando eu cheguei e contei para o ministério, irmão, não vou buscar estudo nenhum. A minha vida é em dedicar ao Senhor. O Senhor mandou assim na palavra. Muito Ele me abençoou. E digo para aquele demandado, um pouquinho que eu sei foi Deus que me ensinou. Quando o Senhor me colocou no ministério de cooperador de jovens e menor, a igreja estava passando uma guerra, uma prova muito grande. A igreja não tinha galeria. 1991. E o cooperador de jovem que era na época, ele não poderia ser mais cooperador de jovem pelos atos que ele fez, porque a Irmandade ora bastante pelo ministério. Aqui é o Tribunal de Justiça, e quando alguém transgride a palavra de Deus, não precisa o homem pôr a mão de maneira nenhuma. A mesma mão que coloca, a mesma tira, porque essa obra é de Deus. Irmãos, a igreja já tinha pouco recitativo, e o pouco que tinha, mas eu não sabia, porque eu nunca frequentei reunião de jovens. Já me chamou, já preparou uma esposa, já estava pouco idade. Eu dou graças a Deus, igreja. Eu perguntei para o irmão que atendia, hoje é o nosso irmão cooperador do Mirante, nosso irmão Jair, ele que atendia as reuniões de jovens. Irmão, quantos que recitam? Ele deu uma risadinha assim, não entendi a risada dele, ele falou, no dia que vem todos 40, uma igreja de 400 para 40, pouco, mas eu não sabia. Na primeira reunião que Deus deu a graça, tenho todos recitativos gradados comigo, todos, irmãos, com estimação. Na primeira reunião, 99, faltou 1 para 100, mas o adversário falava na minha mente, 99 hoje porque foi a tua apresentação. Segundo domingo, 128. No terceiro domingo, 180. Irmão, e não só corre a notícia mal, a boa também corre. Olha, Deus levantou um analfabeto na reunião de jovens de São José, está uma glória. Bendito seja Deus. 380, recebiam muita visitação, muita visita. Aí um dia eu falei para o Modilô, eu tenho que pagar visita para uma cidade. Ele me preveu. Não, nós temos culto de manhã, você não vai sair, você vai ficar junto com o ministério. Operador de jovem novo, medroso, até hoje, né? Não quero ser uma pedra no caminho de ninguém. Eu fiquei em paz, não faria visita, mas Deus mandava as visitas. 400. Irmãos, e ele ficou sabendo. Ele falou assim, mas a reunião de jovem estava lotando mais do que os cultos. E ele chegava nos cultos oficiais e falava, reunião de jovem não é para casado. Casado não tem liberdade na reunião de jovem. Os nossos cultos é quinta, sábado e domingo de manhã. Irmão, parecia que ele já tinha feito uma lista, era todos os cultos. Mas o Senhor aumentou mais. Bendito seja Deus. 480, 566 recitativos. Naquele dia estava todo o ministério no salão da igreja. Porque Deus cumpre a palavra, igreja. Não é merecimento do irmão, porque o irmão é cheio do dom, não tem nada. Se Deus não dá, o homem não tem nada. Mas é porque o Senhor prometeu, eu vou abençoar este lugar. E naquele dia, querido, eu mandava 566 recitativos. Muitas vezes recitou esse número. Quando eu olhei no salão da igreja, o ancião, os 2 diáconos e o cooperador, me preocupei. O horário passou um pouco, recitativo não dá para terminar. E quando, irmão, eles viram o movimento da mocidade, coisa linda como Deus deu para a irmã, eles cruzaram o braço assim do lado, e via a fila do lado dos irmãos, fila do lado das irmãzinhas, vinha pedir oração. Ô Chiquinho, eu estou desempregada, vamos orar, filha. Depois da reunião de jovens, nós vamos orar junto com os auxiliares. Ô Chiquinho, eu estou enferma. Ô Chiquinho, eu quero casar. Bendito seja Deus. Nós vamos orar. Não precisa procurar lá fora. O que Deus tem para dar para você está dentro da casa do Senhor. Conselho da mocidade é Deus, igreja. Um homem que não tem conhecimento de nada. Mas o Senhor, quando quer abençoar, não tem nada que impede a benção de Deus na nossa vida. E quando ele viu aquilo, se assustaram o ministério. Por quê? O que o Senhor fez? Colocou o amor fraternal no coração da mocidade. Porque o Senhor sabia, um homem sem experiência, sem nada, a mocidade tinha que ajudar. Mas o Senhor coloca desse jeito para nós ver que Deus está na nossa vida.
Irmãos, e quando ele viu aquele movimento, ficaram. Aí, depois que ele viu que saiu toda a mocidade, chegou todo o ministério. Estou preocupado com o irmão, com o ancião. Falei, irmão, perdoa, passou o horário. Não, não é o horário. O irmão sabe que teve dia aqui que não teve reunião de jovem nessa igreja? Falei, não sei, irmão, nunca participei de reunião de jovem. E não só foi uma vez, não, várias vezes. Pelo acontecimento que aconteceu, o nosso irmão vinha aqui, se fazia uma oração, porque não dava para abrir uma reunião de jovens. E hoje eu estou vendo essa igreja que nem reúne da mocidade e lota como está aqui. Mas eu estou preocupado, porque o povo já está idolatrando. Falei, não, irmão, isso não é idolatria, é cumprimento da palavra de Deus. É um amor fraternal que Deus colocou no coração da mocidade, das crianças. Nós não tem nada, irmão. E no Brasil o Senhor falou que Deus não divide a sua glória com homem nenhum na terra. Ele ficou conformado, me aconselhou, e o Senhor abençoou 7 anos. Até hoje a mocidade fala 7 anos de vaca gorda. O Senhor mandou a palavra na vida da irmã, do irmão, pode crer. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Não, o Senhor me traz mais uma obra rapidinho, irmão Jonas. O culto não vai acabar tarde. Irmão, um dia eu estava na minha casa e o telefone tocou, irmão. Gosto muito de ajudar minha esposa na cozinha. Deus me deu a minha aposentadoria. Ela também é aposentada, louvado seja Deus. E eu estava ajudando ela na cozinha. E uma irmã, pertinho de nós, a irmã Érica, a gente fala o nome porque eu contei essa obra na minha comum. E teve irmão que foi até no Parque São Domingo. É assim mesmo. A nossa irmã Érica do Parque São Domingo ligou para mim. Irmão Chiquinho, paz de Deus, amém. A minha sogra está internada no hospital universitário, no Jaguaré. E o irmão Moisés, que é o meu cooperador, até hoje não foi orar porque ele anda muito ocupado. E já faz 60 dias e ela está numa situação difícil. O irmão não vai orar para ela? Eu falei, ainda hoje, filha. Nós se conhecemos desde solteiro. A nossa irmã Érica, ela era da Lapa e agora ela está fazendo comum no Parque São Domingo. Então, graças a Deus, igreja, falei para minha esposa, eu tenho que ir no hospital. Estava orando e o Senhor me trouxe um irmão para me ligar para ele. Nosso irmão, ele tem um escritório muito ocupado. Mas quando eu liguei para ele, olha o caminho de Deus. Ele falou, irmão Chiquinho, mas não acredita. Hoje não tem ninguém no escritório, eu acabei de levantar da oração, o Senhor me trazia, irmão. Deus é tão bom, irmão, que ele falou assim, não precisa sair de casa. Eu estou saindo do escritório, eu já te apanho, nós vamos até o hospital. Nós fomos, quando chegamos lá, entramos no hospital, na UTI. E quando chegamos lá, tinha uma enfermeira novinha. Falei, filha, onde ele fica o leito? E falei o nome da nossa irmã. Ela falou, aquele do lado esquerdo. Quando eu cheguei lá, irmão, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia. Ainda tinha umas ferramentas do lado assim que os médicos tinham deixado. Bem na comunhão fiquei, o Senhor me fez claro, hoje que eu vou fazer uma obra. Deus deu a graça, falei por irmão, Deus me fez saber de ungir a serva de Deus. Já estava com 21 de azeite. Ungir, era uma terça-feira, às 10 horas da manhã. Quando nós estávamos saindo, irmão, tinha um leito do lado direito dela. Eu falei por irmão, vamos até aqui, é do lado, está cedo. Quando chegamos lá, uma mulher toda entubada, uma mulher nova, mas toda entubada. Naquele momento que eu olhei para ela, o que eu senti da irmã, o meu coração disparou. E o Senhor, nós conhecemos a voz do Senhor, o ministério sabe disso. Onde que eu vou fazer uma obra? Bendito seja Deus. Ainda demorei um pouquinho, o irmão percebeu. Falei para ele, irmão, não acredito. Ele falou, eu sei, muito crente esse irmão. O Senhor deu a graça do irmão ungir também. Eu falei, é isso mesmo. Quando ele falou assim, chegou a enfermeira. Você vai rezar para ela? Falei, não, filha, nós vamos orar. Nós servimos a Deus na congregação cristã no Brasil e nós oramos. Olha, eu tenho que falar uma coisa para você. Essa mulher, está vendo esse movimento dela? Sim, não é mais dela. É dos aparelhos. Ela não tem mais vida. Porque já ligaram para os seus familiares para autorizar desligar os aparelhos e já autorizaram. Os médicos daqui a pouquinho vai desligar. Irmão, eu não fiquei nem um pouco turbado, porque eu conheço a voz do nosso pastor. Eu olhei para ela e eu falei assim, Deus abençoe, filha. Mas o Senhor colocou no meu coração, nunca tinha feito na minha vida, querida igreja. Vai no ouvido dela e explica para ela o que é a unção. Olha que coisa, o caminho de Deus. E ela ficou conversando com o irmão um pouquinho, baixinho, que está na UTI, e eu não falei nada para ele. Eu fui até o ouvido dela e falei assim, olha mulher, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Ela parou,
a enfermeira. E o Deus a quem eu sigo mandou que ungir. Você conhece a palavra unção? É mandamento da palavra de Deus. Está escrito em 5 de São Tiago. Está contente, cantines e louvores a Deus. Está triste, ore. Está enfermo, chama os presbíteros da igreja, que é o ministério, ungindo, oração da fé, salvará o doente. E se tiver cometido algum pecado, serão perdoado. Falei para ela, irmão, quando eu me retirei, assim, ela tinha falado por mão. Será que ele não entendeu o que eu falei? Ele está falando com o aparelho. Querido irmandade, quando eu peguei um vidinho de azeite para mim ungir, nós levamos um susto dentro da UTI, porque é lugar de silêncio. Ela do meu lado direito, eu vou fazer o que ela fez. Ela pôs a mão na cabeça e fez assim alto. Meu Deus! Falei, irmão, nós estamos na UTI, você pode nos complicar. Não, dá uma olhada. Depois que você falou essas palavras, querida irmandade, quando eu olhei, estava correndo lágrimas nos olhos daquela mulher. Aquela enfermeira correu, bendito seja Deus. Deus deu a graça, eu peguei um vidinho de azeite e ungi. E fui embora. Mas quando chegou a noite, eu tinha ido congregar. Minha esposa falou, olha, a irmã Érica do Parque São Domingos já ligou 3 vezes. Ela falou que não importa o horário, mas ainda quer falar com você ainda hoje. De repente o telefone tocou, eu mesmo fui atender. Ela estava numa alegria. Ela falou, irmão Chiquinho, paz Deus, amém. Eu não ungiu a minha sogra? Sim, filha. Já liguei para o Moisés, ele muito me agradeceu. Deus recolheu a minha sogra. Porque quando o Senhor leva, é uma obra. Estava sofrendo muito. O Senhor falou, unge que eu vou fazer uma obra. Estava esperando só unção. Irmão, o esposo dela é da Polícia Federal, essa irmã Érica. Ela falou assim, nós fomos tratar dos papéis da minha sogra e meu esposo. E eu conheço todos os médicos lá. Quando eu entrei no hospital, meu Chiquinho, o hospital está em alvoroço. E chegou um médico, o mais velho da equipe, falou assim, conhece o pastor da congregação que veio de manhã aqui? Ela falou assim, conheço desde solteiro, não é pastor, é cooperador. Dá para nós falar com ele? Ela se assustou. Ela falou assim, por quê? Não, porque 3 horas da tarde nós fomos desligar os aparelhos daquela mulher, e quando chegamos lá, os aparelhos estavam tudo em cima da cama. Chamamos as enfermeiras para ver o que tinha acontecido. Quando nós fomos ver, a mulher estava tomando banho sozinha dentro do banheiro. O Senhor falou comigo, não compareça em lugar nenhum, bendito. Falei, irmã Érica, o Senhor me fez claro de não ir aí, mas já Deus me guardando, igreja. Fala para eles que foi uma obra de Deus. Eu não gostaria até de ver essa mulher, mas o Senhor falou que eu não vou, querida. Fala para eles. Mas eles estão pedindo o telefone do irmão. Eu dei, a minha esposa até reclamou. Parecia, irmão. Era dia e noite telefone. E o Senhor dava graça, eu testemunhava dessa graça. Mas por que o Senhor me guardou, irmão? Quando eles viram a mulher tomando banho, chamaram o repórter, chamaram o jornalista, eu ia sair em televisão, em jornal. Deus me guardou de tudo isso, porque a glória e a honra é para Ele. O Senhor não parou de fazer obra, igreja. Ele é o mesmo. Muitas vezes é nós que muda. Será? Na dúvida, Deus não opera. Eu vim atendendo um culto, querida irmandade, na minha comum, uma segunda quinta-feira, tem reunião de setor para ancião e diácono, e fica o cooperador para atender o culto. De repente eu vi dentro da igreja da minha comum 7 homens bem vestidos, e depois do culto, quando eu desci as escadinhas, eles vieram. Você que é o irmão Chiquinho? Já me trataram de irmão. O meu nome é Francisco, mas a irmandade chama de irmão Chiquinho. Eu falei, sim, nós somos do hospital universitário. Olha a igreja, que coisa bonita saiu da boca daqueles homens. Eles olharam assim para a igreja e falaram assim, nesta igreja Deus opera. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, por que você fala assim? Olha, não foi você que foi lá orar? Já falou a palavra certa para a mulher que estava morta. Nós estudamos até aqui. Depois disso é Deus que dá vida. Falou isso. E nós temos uma coisa boa para te falar. Tem um médico que está aqui junto de nós. Deus deu o privilégio de falar com ele. Um médico japonês ainda. Ele não cria em Deus, cria na natureza. Mas depois que ele viu essa obra, fala para ele agora, da própria boca dele, agora eu creio que Deus existe. Ele é uma obra.
Por isso vale a pena nós servir o Senhor. Não é tristeza, não é o demônio, não é a enfermidade que vai nos fazer desistir. Porque o Senhor está operando na vida desse povo. Ora, no início do culto o Senhor não já falou conosco? Até hoje nós vimos Deus de longe, mas a partir de hoje nós vamos ver Ele bem pertinho de nós. Convido a querida irmandade, o ministério. Irmão Jonas foi deixar muita saudade. Ele foi lá e colocou só um melzinho na boca da irmandade. Já estão me cobrando, ô irmão Chiquinho, fala para o irmão Jonas voltar aqui de novo. Eu vou visitar o servo de Deus, e Deus vai colocar no coração dele de nos visitar. Porque, irmão, nós temos prazer na visita. A igreja está pensando que eu estou atendendo esse culto aqui porque eu quero. Aqui é um tribunal de justiça. O servo de Deus pediu com carinho. Várias vezes eu não ia atender. Minha esposa sabe disso. Mas o servo pediu com tanto amor, irmão. Porque sempre Paulo falava, quem preside, preside com cuidado. Mas a igreja ajudando na comunhão, Deus opera no nosso meio. Quando Deus preparar, visita nós, a irmandade, nós vamos ficar muito contentes. Deus seja louvado. Amém.